Olá, no estudo de hoje, estudo 153, temos várias mitzvot, 6 mitzvot, todas elas relacionadas aos sacerdotes no templo. Instruções como eles deveriam se comportar, se vestir dentro do templo. Então temos aqui o mandamento 33. Primeira coisa, as vestes dos Kohanim. Os Bigdei Keuná, as famosas roupas especiais que os Kohanim usavam. Um Kohen comum, ele tinha 4 peças, era um uniforme composto de 4 peças, e o Kohen Gadol, ele tinha uma roupa especial composta de 8 peças, e que eles deveriam usar isso aqui, os sacerdotes deveriam usar isso aqui quando faziam o serviço no templo. São roupas especiais, escritas pela Torá, como que elas deveriam ser feitas, toda a fabricação delas é descrita pela Torá, desde como eram feitos os fios, até os tecidos, e a costura no final, como que era feito. Isso aqui eram roupas especiais que os Kohanim usavam. Então, o Kohen normal ele tinha 4 peças, e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha 8 peças. Era um uniforme composto de 8 peças. Agora, o Kohen Gadol, no Yom Kippur, ele tinha uma roupa especial, que também era composta de 4 peças, era totalmente branca. Isso aqui eram as roupas do Kohen Gadol. Agora, se o Kohen Gadol, qualquer Kohen, ele faz o serviço no templo com uma dessas roupas faltando uma das peças, então o serviço está inválido e ele pecou. Depois temos a proibição 88, não rasgar a orla do manto do Kohen Gadol. Como vocês podem observar na imagem que estou disponibilizando do Meil, o manto do Kohen Gadol, ele era uma roupa feita de tchelet, era um azul especial, uma lã especial tingida de azul, e ele era um pedaço de pano na frente e um pedaço de pano atrás, eles se juntavam na altura dos ombros e da gola. E a proibição é rasgar a orla desse manto. A Torá ela fala pi hameil, a boca do meil, a boca do manto, o que eu entendo na verdade como a gola. A proibição é uma proibição específica de rasgar a gola desse manto especial do Kohen Gadol. Mas na verdade rasgar qualquer roupa de kehuná dos sacerdotes é uma proibição da Torá, mas a Torá ela colocou uma proibição especial quanto ao manto do Kohen Gadol. Depois temos a proibição 87, não desprender o peitoral do efod. Nas roupas do Kohen Gadol ele tinha 8 peças, como dissemos antes. 2 peças especiais dele, uma era o efod e o roshen. O efod era uma espécie de uma saia, não era uma saia completa, porque ele era aberto pela frente. Vocês podem observar na imagem, ele descia da cintura do Kohen Gadol até os seus tornozelos. Era tecido, que descia pelas laterais, talvez, mas certeza pelas costas do Kohen Gadol, desde a sua cintura até os seus tornozelos. E na altura da cintura, ele fazia parte do próprio tecido, 2 faixas que se estendiam até a frente do Kohen Gadol, onde que ele fazia um laço. Na parte das costas, a partir desse cinturão, assim, dessa parte da cintura, até os ombros, pelas costas subiam 2 tiras, uma de cada lado do Kohen Gadol, uma no lado direito, outro lado esquerdo, pelas costas, parecendo um suspensório, que vinham até os seus ombros. E lá nos seus ombros elas terminavam. Nos ombros, elas se prendiam na próxima peça, que era o roshen. O roshen era o famoso peitoral do Kohen Gadol. Ele tinha 12 pedras preciosas onde estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, e esse peitoral, ele era pano, onde essas pedras estavam encaixadas nesse pano. Agora, nesse pano, nas suas 2 extremidades superiores, vocês podem observar na imagem, tinham 2 correntes, uma de cada lado, e essas correntes se prendiam nas 2 tiras do efod, aquelas 2 tiras que chegavam até os ombros, aqui ficava no peito do Kohen Gadol, na altura do tórax, e essas correntes se prendiam naquelas extremidades das tiras do efod que estavam nos seus ombros. Vocês podem observar uma imagem do Kohen Gadol usando o roshen, e ele está preso pelas correntes na altura do efod, nas tiras do efod lá nos ombros. Mas também vocês podem observar nessa imagem que nas extremidades inferiores também tem um fiozinho que está saindo de cada ponta que se prende no efod. E aí, na verdade, o roshen se prendia no efod nesses 2 lados, por cima e por baixo. Aqui vocês têm uma imagem do Kohen Gadol usando o roshen e o efod de frente e de costas. E essa era a proibição 87. Era que enquanto o Kohen Gadol estava usando o roshen e o efod, ele não podia deixar solto, ele não podia soltar o roshen e o efod, eles deviam estar bem encaixados para que não se soltassem. Depois temos a proibição 73,
não entrar no santuário nem pronunciar uma sentença sobre uma lei da Torá estando intoxicado. Se alguém está embriagado, ele tomou vinho, ele ficou bêbado, ou qualquer outra bebida que embriaga a pessoa, então ele não pode, uma pessoa que tomava isso aqui, ele não podia, um correndo que tomava isso aqui, ele não podia servir no templo enquanto ele estava sob o efeito do álcool. E assim também, um rabino, se ele tem que dar uma sentença da Torá, decidir uma lei, se é kasher, não é kasher, se pode ou não pode fazer algo, ele não pode estar sob o efeito do álcool. Isso aqui é a proibição 73. São dois assuntos diferentes, mas que se acabaram se encaixando numa proibição só. Depois temos a proibição 163. Um kohen não pode entrar no santuário com o cabelo solto. Significa o seguinte: ele não pode entrar com o cabelo que ele deixou o cabelo crescer. O kohen, antes de servir no templo, eles tinham que cortar o cabelo. Ou se ele fosse entrar no templo, ele não podia entrar se ele não tivesse cortado o cabelo nos últimos 30 dias. Depois de 30 dias é considerado aquele que deixou o cabelo crescer demasiadamente, ele já está deixando o cabelo crescer, ele não pode entrar no templo. Isso aqui, na verdade, deixar o cabelo crescer é um sinal de luto, e os kohanim, os sacerdotes, não podiam demonstrar nenhum sinal de luto dentro do templo. Já nesse mesmo sentido, a gente tem a proibição 164. Os kohanim não podem usar vestes rasgadas ao entrar no santuário. Essa última proibição de hoje, que quando eles entram no santuário, quando eles servem no santuário, eles não podem estar com roupas rasgadas. Se eles fazem um serviço no templo com as roupas rasgadas, então é uma proibição muito grave, sobre pena capital e pena de morte celestial, mas eles não podem nem entrar no templo com as roupas rasgadas. É justamente esse o mesmo sentido, que é não demonstrar luto, né? Não podem entrar com sinal de luto dentro do templo, mesmo que eles não estão em luto, eles não podem entrar dessa forma, que essa forma de uma certa forma assemelha ao luto. Já uma pessoa comum, que não é kohen, se ele tem um cabelo comprido, mas ele deixou assim para ficar bonito, alguma coisa desse gênero, ele pode entrar no templo, não tem problema. O negócio é só o kohen, principalmente ao fazer o serviço.